Capítulo 11. O Guia de Estratégias Definitivo para os 8 tipos de mulheres. Tópicos: a jogadora, testadora, negadora, idealista. A borboleta social, testadora, justificadora, idealista. A romântica esperançosa, investidora, negadora, idealista. A Cinderela, investidora, justificadora, idealista. A dançarina particular, testadora, negadora, realista. A sedutora, testadora, justificadora, realista. A conhecedora, investidora, negadora, realista. A mulher moderna, investidora, justificadora, realista. A jogadora, testadora, negadora, idealista. Perfil de personalidade. A jogadora é uma combinação de testadora, negadora e idealista. Ela é como um iceberg, há muito além do que está na superfície e, vale a pena explorar. A jogadora nem sempre é fácil de reconhecer. Essa é a questão com essa garota. Ela não demonstra suas emoções e tende a manter segredos sobre sua vida pessoal. Geralmente ela se veste de forma discreta e fica bem ligada no que está acontecendo ao seu redor, mas é muito mais quieta. Ela não é tímida, mas definitivamente é mais observadora do que a borboleta social, a TJI. A jogadora se protege por um bom motivo. Assim que você passar pelas suas barreiras, ela vai ser doce, gentil, sexy e excitante. Ela tem muito a oferecer, mas isso a torna instável. Antes dela baixar a guarda, você precisa tomar cuidado para ela não se sentir pressionada ou sufocada e, aos poucos, ir mostrando seu lado romântico. Nós começamos com a jogadora porque ela é um dos tipos mais difíceis e mais comuns que os homens encontram com 20 e poucos anos. O desafio com esse tipo de mulher é se separar rapidamente dos outros caras em órbita, que estão na zona sem sexo. Nota: nós não usamos o termo comum zona de amigo, pois você vai ver que ser amigo de uma mulher é, na verdade, um caminho para o sexo. A zona de amigo significa zona sem sexo, ou a zona eu não quero nada com você. Por isso usaremos outro termo. Isso significa que você precisa se tornar atrativo sexualmente falando, rapidamente, sem colocar pressão nela. Mas, ao mesmo tempo, você precisa criar a percepção de um romance em potencial. Isso é algo que caras malvados fazem naturalmente, mas isso pode ser aprendido e aperfeiçoado assim que você entender melhor a jogadora. Seus desejos. O homem ideal para uma jogadora é fantástico, e é por isso que ela tem dificuldades para escolher um cara para ficar, ou até mesmo para transar. Mas lembre-se, o que uma mulher fantasia e como ela age em carne e osso são duas coisas muito diferentes. Esta mulher precisa do homem mais do que ele precisa dela. Todos os homens em sua vida estão atrás dela, mas nenhum deles são suas opções. Você vai ter mais sorte com ela se ela achar que você é uma de suas opções. Então ela vai te desejar mais do que você a deseja. E você precisa mostrar que está saindo com outras mulheres. Mas como deixar ela interessada, já que ela tem muitos outros substitutos? A resposta está em seu relacionamento ideal. Ela quer um homem que literalmente a tire do chão. Todos nós já ouvimos esse ditado antes, e isso significa coisas diferentes para mulheres diferentes. Mas no caso da jogadora, você precisa ser o típico garanhão dominante e romântico que a salva de seus relacionamentos fracassados. Ela quer um homem que a excite, que a seduza, que a pegue, que a domine e que a deixe querendo mais. Resumindo, ela vai ser submissa. Ela vai relaxar em corpo e mente e vai permitir que você a use como quiser. É por isso que é tão tentador e excitante buscar uma jogadora. E também porque isso é tão difícil. O muro é difícil de escalar porque o tesouro é muito atraente. O maior desafio para o homem com uma jogadora é sua própria impaciência e ansiedade. A jogadora. Como ela consegue o que quer. A jogadora é como sua versão masculina, o jogador.
Um jogador possui várias mulheres em seu repertório sexual e ele consegue algo diferente de todas elas. Da mesma forma, a jogadora possui muitos homens preenchendo muitos papéis. Porém, esses papéis podem ser simplificados em duas categorias: amante e provedor. Todas as mulheres possuem dois objetivos com seus parceiros sexuais. O primeiro é engravidar de um homem com bons genes, sua melhor opção genética. Seu segundo objetivo, que se manifesta como um impulso primitivo inconsciente, sabe? Um instinto como o de um homem que fica atraído por uma mulher com grandes seios ou quadris largos. Bom, seu segundo objetivo é ficar com um homem que possui status social e acesso ou controle a recursos valiosos. A jogadora alcança esses objetivos usando homens diferentes. Enquanto uma investidora vai satisfazer esses impulsos com apenas um homem, uma testadora preenche suas necessidades de sobrevivência com mais de um. No caso da jogadora, há um laço emocional que impede quase todos os homens que ela conhece de alcançarem seu coração. Ela é uma negadora, o que significa que ela é muito resistente ao sexo, porque isso tem um sentido emocional muito forte para ela. Com uma testadora, ela segue em frente, então pode ser difícil desenvolver um relacionamento ao ponto que ela se sinta segura para liberar seu precioso lado sexual. Além disso, ela costuma colocar limites ou testes para poder desacelerar o processo de um relacionamento sexual para que ela possa manter seu poder. Por exemplo, ela pode acusar o homem de ser um jogador para colocar ele na defensiva. A maioria dos homens responde a isso se tornando dócil e perdendo seu poder, assim caindo na zona sem sexo ou zona de amigo, como é chamada. De certa forma, ela conseguiu o que queria, superficialmente, mas ela não ficou satisfeita sexualmente, apenas confortou seu ego. Como uma idealista, a jogadora acredita que um dia ela encontrará seu príncipe encantado. De certa forma, ela está sempre procurando por seu príncipe, sendo passiva e deixando um espaço para os homens tomarem a iniciativa. O que é irônico é que, por ela parecer fria, isso deixa a maioria dos homens apreensivos e com falta de confiança. Ela não te dirá o que fazer. Ela apenas se senta e observa que tipo de homem você é. A jogadora, técnica aplicada, usando a análise de 3 funções. Conversa. Ignição. Duas coisas acontecem quando você aborda uma jogadora da forma errada. Ou ela vai te ignorar completamente, ou te deixar falar com uma expressão apática, até você se cansar e ficar sem ter o que dizer. Para começar, ela é uma testadora. Então, ela não quer uma abordagem intensa e direta. Fale sobre algo simples, sobre o tempo ou algo que ela está fazendo. Faça isso com uma energia amigável, quase platônica. O importante em uma jogadora é que ela é uma negadora e uma testadora, mas está constantemente fantasiando em sua mente sobre o que poderia acontecer. A forma mais efetiva de deixar uma jogadora interessada em você é provocando ela. Evite elogios, a menos que ela mereça muito. Seja brincalhão, não a leve muito a sério e provoque bastante. Se ela fizer uma tentativa de parecer legal ou com status, diga que ela é bonita. Nota: a fórmula para a provocação é brincar com algo que ela está fazendo, de uma forma bem calorosa. É aqui que a maioria dos homens erra. Eles são duros demais. Por outro lado, caras que não provocam são vistos como gentis demais, ou seja, chatos. Momento. Jogadoras estão acostumadas com homens tentando seduzi-las com palavras. Elas já ouviram de tudo antes, assim como a maioria das mulheres, atraentes ou não. Algumas mulheres gostam de um pouco de sexualidade e agressão. A jogadora vê esse tipo de abordagem como previsível, ou seja, sem graça, simplesmente porque já está muito acostumada com isso. Para construir o momento ideal e deixá-la realmente interessada em você, você precisa parecer imprevisível e também desinteressado em sua sexualidade. Nota: se essa garota se parecer com todas as garotas que você já conheceu saindo à noite, adivinha só. Quando as mulheres se vestem bem, bebem um pouco e vão dançar, quase todas se tornam TNI,
jogadoras. A boa notícia é que você agora pode abordar quase qualquer mulher, não só com confiança, mas com competência. Então, vamos chamar a atenção dela. A chave aqui é um conceito que nós ensinamos chamado intriga. Intriga significa que você tem uma opinião ou observação sobre uma mulher que vai estimular suas emoções de forma positiva ou negativa. Por exemplo, digamos que ela está usando um vestido quase idêntico ao de outra garota. Deixe subentendido que você notou algo que provavelmente vai irritá-la, mas não diga o que é. Tipo, nossa, você vai ficar irritada se eu te disser o que eu acabei de ver. Mas não esquenta não, você é a vencedora. Outro exemplo, digamos que você notou que ela é magra, mas está bebendo cerveja e não sabe como ela consegue manter esse corpo bebendo a noite toda. Você poderia simplesmente dizer, olha, eu não sei o que você faz, viu? Mas você deve saber alguma coisa que essas outras garotas não sabem. É isso, não precisa ser nada sofisticado. Apenas faça com que ela, foque em você, porque você está falando sobre ela, e fique intrigada, não dizendo se sua opinião, observação, é um elogio ou não. A jogadora, conexão. Na verdade, é muito fácil se conectar com as jogadoras, começando pelo fato de que os outros homens são péssimos nisso. A principal ideia aqui é não tentar convencê-la a ser sexual. Por outro lado, não tente ser aquele cara chato que fala sobre sua carreira e objetivos na vida. Mantenha as coisas leves e divertidas. Fale sobre música, passatempos divertidos, aventuras que você teve recentemente. Melhor ainda, faça ela falar. Ela é do tipo mais quieta, mas assim que ela ficar relaxada, ela não vai parar de falar. Isso é uma boa notícia, pois, como eu disse antes, sua natureza idealista vai assumir o controle e suas fantasias sobre você vão seduzi-la. Então, quanto mais você ficar quieto, melhor você vai parecer. Tá, e como fazer isso? Você deve fazer boas perguntas. Se ela estiver falando sobre trabalho, pergunte por que ela gosta do trabalho ou o que ela gostaria de fazer. Para te facilitar, as perguntas básicas são: por que você fez, pensou ou disse isso? E como foi isso para você? A jogadora, fisicalidade, linguagem corporal. Testadoras não gostam quando um homem chega muito perto. Faça coisas como jogar sinuca, andar lado a lado, dançar, tudo sem muito contato visual. Lembre-se disso quando estiver em um encontro com uma jogadora. Nada de jantares românticos à luz de velas. Ao invés disso, vá a um bar, jogue sinuca e assista a um jogo. Melhor ainda, peça para que ela traga suas amigas para que se juntem aos seus amigos em um evento social. Pode ser algo simples, como assistir a um jogo em um bar. Testadoras são pouco tolerantes com programas muito românticos. Elas veem isso como pressão. Liberdade e diversão são o que deixam uma jogadora excitada. Isso é o que a maioria dos homens gosta também. Então não tente impressioná-la com programas românticos. Inclua ela em sua vida e mantenha as coisas casuais. Toque. Como negadora, ela não gosta de contatos físicos mais intensos em público. Mas quando estiver sozinha, você vai se dar bem sendo persistente. Você não perde pontos ao tentar seguir em frente. Ela respeita isso em um homem. Isso é importante porque é crucial que você durma com ela relativamente cedo, antes de você cair na categoria dos orbitadores, como os outros homens de sua vida. Conforme você for conhecendo a jogadora, seja mais cavalheiro e sutil. Segure suas mãos, toque suas costas e braços de leve. São coisas que excitam ela bastante. Agora, se ela ficar muito excitada, adivinhe só. A barreira da negadora aparece. A pista mais óbvia de uma negadora ocorre, ironicamente, logo no primeiro beijo. Aqui está a dica. Você se move em direção aos seus lábios e ela se afasta levemente. Ela não corre, nem te bate, nem te empurra. Ela apenas vira sua cabeça. Isso não significa desista. Isso significa tente de novo. Eu preciso que você persista porque eu estou com medo. Sacou? Nota, uma justificadora não vai virar a cabeça. Se uma justificadora não quiser beijar você, ela vai rir, te empurrar ou se afastar e olhar como se você fosse louco. Agora, se ela quiser te beijar, ela vai beijar. Ela pode até tomar a iniciativa. Assim que você beijar uma negadora, os portões vão se abrir.
caso ela goste do seu beijo. Caso contrário, ela vai colocar uma resistência pesada, enquanto uma justificadora pode seguir em frente e ainda tentar outras coisas. Você pode receber muitos tipos de resistência verbal com a jogadora, mas preste atenção em seu corpo. Ela vai mostrar a você, com seus quadris, suspiros e energia geral, que ela quer mais. Seja atento, paciente e trate seu corpo como se ele fosse sagrado.